Agora, secretário, o Porto de Santos, 120 anos, claro que muito a comemorar, batendo recordes, inclusive no último programa nós conversávamos com o presidente do Sintramar, o Erivan Pereira, que até instituiu o departamento de aposentados do Sintramar, um departamento que não existia, que estava desativado. Eu quero mais uma vez parabenizar o Erivan. E eu quero entrar numa questão da relação das 11 horas, uma questão polêmica que praticamente paralisou o Porto por um dia ou meio-dia, logo no início de 2012, e que lá atrás, em junho ou julho de 2011, o senhor já alertava que o OGMO teria que entrar com pedido para acabar com esse TAC, para não ter esse conflito, esse confronto, mesmo porque o estivador, ele está acostumado há anos. Lógico, tem que se preocupar com a saúde do trabalhador? Tem, claro que tem. Mas, poxa vida, aí os sindicatos fez o que o OGMO teria que fazer, entraram com pedido numa liminar e acontece que na última reunião do SOBESP, que foi na semana passada, há-se uma grande preocupação dessa liminar ser derrubada. O que o presidente do CAP e o secretário de Assuntos Portuários têm a dizer sobre isso? O que é que nós temos de clareza, que nós temos que trabalhar com a realidade dos fatos? Milton, a lei prevê a obrigatoriedade de cumprimento de descanso de 11 horas para o trabalhador avulso, porém, permite que sejam regradas exceções. Por quê? Porque existem situações em que não dá para cumprir 11 horas porque o trabalhador perde dinheiro quando tem trabalho. Vou dar um exemplo aqui para o espectador, para você. O trabalhador, ele é escalado num sistema de rodízio, né? E ele vai, quando ele chega na agulha, que o pessoal fala, ele está na vez dele de escolher um bom trabalho, ele escolhe, por exemplo, o melhor navio. Poxa, esse navio aqui vai movimentar bastante, eu vou ganhar porque ele ganha por produção, tá certo? Aí ele escolhe esse navio. Aí acontece um problema, ele vai para lá, para o navio, chega lá, o navio quebra um equipamento, não opera, o navio atrasa, não atraca. Aí ele sai de lá recebendo apenas a diária fixa, um valorzinho menor, ok? Poxa, esse trabalhador não fez esforço físico nenhum, ok? E ele foi prejudicado. Será que ele tem que se submeter a aguardar 11 horas para de novo entrar no rodízio de escala? Não tem sentido. Lógico. Isso é uma exceção. Tá? Então existem outras exceções. E a lei prevê a possibilidade de regrar isso. Então, não é que não existe nenhuma hipótese de não cumprir. Todo mundo tem que cumprir 11 horas. Não. Cumpre-se às 11 horas, porém, permite-se exceções. Porém, a lei diz que tem que ser regrado em acordo ou convenção coletiva. Bem, o que acontece? Os sindicatos todos tinham convenção coletiva com o SOPESP, regrando essas excepcionalidades. Estas convenções venceram e não foram renovadas, ficaram negociando e tal. O OGMO ele tem um TAC aí que foi assinado na gestão anterior com o Ministério Público, obrigando a aplicar 11 horas, escalas e tal, e não falava nada em excepcionalidade, ok? Você lembrou bem. Preocupado já com isso, lá no CAP, eu como presidente, levei uma proposta em julho do ano passado de uma carta para o OGMO, para que o OGMO procurasse renegociar o TAC com o Ministério Público e, se não fosse possível uma renegociação, que analisasse uma ação judicial para resolver esse TAC. Porque TAC, ele é força de lei, ele tem força de lei enquanto ele está vigente, mas o Poder Judiciário pode reformar o TAC. Isto não foi feito, o OGMO não fez isto. As coisas foram passando, o tempo foi passando, as convenções todas venceram, aí o Ministério Público veio e falou, olha, tem que cumprir o TAC, tem que cumprir as 11 horas. Na verdade, quando o Ministério Público veio com a primeira paulada, foi em novembro. Nós, no CAP, aprovamos uma carta pedindo de novo e que se desse um prazo. O OGMO veio para o CAP e falou, olha, dia 23 de novembro eu vou cumprir o TAC. Nós mandamos uma carta dizendo o seguinte, OGMO, recomendamos que não se faça nada antes de 1º de janeiro para dar mais tempo para negociar. O OGMO cumpriu isso. E depois aí o CAP veio, o Ministério Público fez uma notificação e deu um prazo final, que era 17 de janeiro, se eu não me engano.
Eu, mais uma vez, desde dezembro, vinha falando para os sindicatos, olha, já que o OGME não entrou com ação judicial, entrem vocês. Eles terminaram entrando com ação judicial em janeiro, conseguiram uma liminar que não matou o TAC, suspendeu seus efeitos para que dê tempo de negociar. Então o que precisa fazer agora? Pelas informações que eu tenho, as negociações estão avançando muito positivamente. Acredito sim que o SOPESP vai fechar com os sindicatos com novas convenções que vão tratar de todos os temas e não apenas da questão das excepcionalidades.